Bom dia, pessoal, vamos iniciar mais uma aula, hoje aí com as correções da atividade passada e também com um novo assunto, Guerra Fria em mundo bipolar, tá bom? Parte 1, eu vou dividir essa aula em algumas partes, essa é a inicial, é a parte 1, vamos lá, né? Correções de PDF, quais os 3 modos que podemos classificar as atividades agropecuárias, né? Então pode ser quanto ao modo, quanto à técnica, né? Pode ser igual quanto à técnica e também com relação à mão de obra, tá certo? Então esses são os 3 modos aí que podemos classificar as atividades agropecuárias. Quais as características da agricultura moderna? É uma agricultura que requer, né, tecnologias, maquinários, né, que requer grandes áreas, né, grandes fazendas, que geralmente tem uma monocultura, cultura única, mas em geral utiliza-se de novas tecnologias. Terceiro, quais as consequências que a Revolução Verde gerou? Mecanizou a agricultura, fez com que houvesse o êxodo rural, gerou desemprego na área rural, tá certo? Aumentou a produtividade. Então, essas são algumas consequências que a Revolução Verde trouxe. Diferencia no quarto latifúndio e minifúndio. Latifúndio são as grandes fazendas e os minifúndios são as pequenas fazendas. Essa é a grande diferença. Quinto, em qual das regiões brasileiras temos a maior concentração de terras? Região Nordeste, tá bom? Essa é a região que tem a maior concentração de terras, é a região Nordeste. Então a gente finalizou, pessoal, sobre a correção e vamos agora para a Guerra Fria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Guerra Fria e depois sobre o mundo bipolar. Guerra Fria tínhamos como principais destaques Estados Unidos, né, com o capitalismo, e a União Soviética com o comunismo, né? Um conflito ideológico, um conflito militar entre as duas grandes potências pós Segunda Guerra Mundial. Então, quando acaba-se a Segunda Guerra Mundial, começa esse conflito ideológico, político, militar, só que não existiu embate de fato, era apenas uma guerra ali, né, de interesse, de poder, para ver quem era a grande hegemonia na época, tá certo? Com dois sistemas diferentes, um visando o capitalismo e outro visando aí o comunismo. Fim da Segunda Guerra Mundial, tá aí, né? Primeiro ato, ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, enfraquecimento das grandes potências europeias, emergência de duas grandes potências, né? Surge aí Estados Unidos e União Soviética. Aí, bipolaridade. O que é bipolaridade? Bi significa dois. Dois poderes mundiais. Aí surge duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Por isso que a gente fala que pós Segunda Guerra Mundial, o mundo virou um mundo bipolar, tá bom? Um mundo com dois poderes. Qual o objetivo? Era a disputa pela hegemonia mundial. Aí começa a Guerra Fria. A Guerra Fria começa justamente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Capitalismo versus comunismo. No capitalismo, nós temos a valorização da riqueza material, o individualismo, o consumismo, a democracia e a livre concorrência. Isso no capitalismo. No comunismo, pessoal, temos o bem-estar social, a igualdade, a simplicidade, o coletivismo, a estatização e a economia planificada, tá certo? O que eles prezavam, o capitalismo e o comunismo. Mundo bipolar. Era apenas dois poderes, baseado nos Estados Unidos e União Soviética, né? Tá aí os países que eram aliados dos Estados Unidos, tá vendo aqui? Eu tô mostrando aqui com um laserzinho, tá bom? E os países que eram da União Soviética, aliados com a União Soviética.
tá bom? Tá aqui esses países aqui. Quais eram as características, né? Tinha uma disputa tecnológica, uma corrida espacial, uma corrida de espionagem, né? A CIA americana e a KGB soviética. A busca de aliados, conflitos regionalizados e de informações. Não existia conflito diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, militarmente, nunca houve. Mas existia entre países ali aliados, né? E aí eles interferiam e ajudavam aí com recursos militares. Aí foi criada a ONU em 45, né? A ONU foi criada com o objetivo de garantir a paz mundial, o fim da miséria. E dentro da ONU foi criado alguns órgãos, né? FMI, a FAO, Unicef, Unesco, entre outros aí, órgãos criados pela ONU. Aí também surge o Conselho de Segurança, né? Formado por 15 membros, inclusive o Brasil e o Japão foram os países que mais tiveram representantes eleitos como, né, presidentes aí desse Conselho de Segurança Mundial. Durante a Guerra Fria surgiu o quê? A divisão da Alemanha, né? Ela foi dividida aí em República Democrática da Alemanha, a Oriental, e a República Federal da Alemanha Ocidental. Uma era do lado socialista, que é a Oriental, e uma do lado capitalista, que era a Ocidental, né? Berlim se tornou o principal alvo de investimentos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento. Então aí está mostrando um pouquinho dessa divisão na Alemanha. Em 47, pessoal, teve o Plano Marshall, muito conhecido, né? Um plano econômico de auxílio aos países europeus, que foram impactados pela Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos criou esse plano para ajudar esses países. Então, vários países ocidentais aí, da Europa, se beneficiaram com o Plano Marshall. Em 49, tem o Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall. Aí a União Soviética também quis fazer um plano aí de ajuda econômica para alguns países. Aqui em 49 surge a OTAN, que é como eu posso dizer, um órgão militar, né? Foi formada uma aliança militar entre os países capitalistas, né? A OTAN. E em 55, né, a União Soviética, para não ficar para trás, fez o Pacto de Varsóvia também, que é uma aliança militar entre os países aliados da União Soviética. Então vejam só que era uma disputa muito grande. O que um fazia, o outro tinha que fazer também para mostrar poder. Então foi criado primeiro o Plano Marshall, um plano econômico, foi feito o Pacto de Varsóvia. Foi criada a OTAN, criou-se também o Pacto de Varsóvia, né? O outro era o Comecon. A aliança militar está no mapa, né? A OTAN, quem faz parte da OTAN, esses países aqui, olha, que estão de azuis, isso na Europa. E aqui, esses países de vermelho, os que faziam parte do Pacto de Varsóvia. Alianças militares. Desculpa aí que eu estou um pouquinho gripado, corizando, mas vamos lá. Corrida armamentista. Então, o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se de outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso surge um círculo vicioso. É você realmente investir, né, cada vez mais em armamentos. Então tinha essa guerra militar também, né? Cada um queria se fortalecer mais e mais e mais militarmente e mostrar um poderio maior militar. Então aí investir em bombas nucleares, em novas tecnologias. Então teve essa corrida armamentista aí entre Estados Unidos e União Soviética. Corrida espacial, né? Aí também teve a questão do espaço, né? Quem primeiro ia desenvolver tecnologia para ir para o espaço. É interessante que a União Soviética estava bem mais avançada e de repente os Estados Unidos colocam um homem lá na Lua. Isso impactou de uma forma geral o mundo, né? Principais fatos, né? 57. Primeiro satélite artificial no espaço, Sputnik. Quem lançou? A União Soviética. Em 58 teve o Explorer 1, mas quem primeiro lançou foi a União Soviética. É o primeiro ser vivo aí pro espaço foi a cachorrinha Laika, tá aqui ó, Laika. Em 61, primeiro homem foi pro espaço, também na União Soviética. Aí na nave, né, foi pro espaço. Porém, o fato mais importante foi a chegada do homem à Lua, né, Apolo 11,
Mas aí não foi a União Soviética, foi os Estados Unidos da América. Então isso aí impactou e fez com que, de fato, os Estados Unidos vencesse aí essa disputa, né, pela corrida espacial. E agora causa estranheza porque quem estava bem mais avançado era a União Soviética. Mas aí de repente quem chegou na Lua foi o, os Estados Unidos da América com a Apollo 11 aí. A imagem, né, do Armstrong chegando aí na Lua, na cachorrinha Laika, né? Aqui é a cachorrinha Laika, pela União Soviética. Aqui nós temos a, o primeiro homem que ao espaço, né, pela União Soviética. E aqui o homem chegando à Lua. Guerra da Coreia, também houve uma divisão. Como na Alemanha, também houve uma divisão aí na Coreia, né? O Sul capitalista e o Norte comunista. Essa divisão permanece até hoje. A Alemanha foi reunificada, a Coreia ainda não. Aí mostrando algumas imagens. Vietnã, a mesma coisa, pessoal. Também teve uma divisão, né? O Norte comunista e o Sul capitalista. Aí teve guerra, teve várias mortes. Olha, 3 milhões de mortes. A guerra foi muito intensa no Vietnã. E aí teve a vitória do Norte, né? O comunismo aí venceu inicialmente aí os capitalistas. E aí depois se reunificaram. Hoje só tem um Vietnã. Tá aí, guerra do Vietnã, tristeza, né? Intervenção dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia. Também houveram aí várias intervenções americanas em alguns países como Grécia e Turquia. E Japão, né? Destruído pela Segunda Guerra Mundial, exemplo capitalista para a Ásia e a Oceania, recebeu pesados investimentos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi responsável por destruir grande parte do Japão, mas também foi responsável por investir, né, no Japão. Aí é uma estratégia aí para aumentar sua influência na Ásia. Já era a segunda maior economia do mundo apenas 20 anos após ser destruído pela guerra. Então aí cresceu muito rápido o Japão. Cuba, exemplo socialista para a América. Então, na América nós tínhamos um país socialista que era Cuba. Teve a Revolução de Cuba, aí com Fidel Castro. Em 61, o presidente ordena a invasão da ilha. O exército cubano rapidamente derrotou os invasores. Cuba aliou-se à União Soviética. Aí Cuba é excluído da OEA, Organização dos Estados da América. Então Cuba é um país, ainda hoje, né? Um país socialista, aí que se aliou às ideias da União Soviética. Então é isso, essa primeira parte foi concluída, pessoal. Nós temos atividade em PDF, entrega até amanhã, beleza? E aí, nas próximas aulas a gente vai dando continuidade, que é um assunto bastante longo, sobre Guerra Fria e o mundo bipolar. A época aí que o mundo tinha essas duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Então fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.